podcast dos sonhos do avesso que te traz para dentro do mundo da literatura. Eu sou a Kelly Cadames. Eu sou a Eline Carrano. A nossa convidada de hoje é a escritora Ana Rafa Nunes, autora de nada mais, nada menos do que 16 livros. Ana, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Kelly, Eline, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Antes de começar, eu preciso fazer 2 pedidos para você que está assistindo. O primeiro é para você se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso não custa nada e você ajuda bastante a gente a crescer aqui no canal. Segundo lugar, para você que quer ouvir e também assistir o Papo do Avesso antes de todo mundo, é só se inscrever na nossa newsletter. O link está aqui na descrição desse vídeo e você recebe toda quarta-feira no seu e-mail o Papo do Avesso, cupons de desconto e um conteúdo exclusivo. Tudo isso de graça. Mas vamos deixar de fazer o merchan, que o meu cérebro já tá dando tilt aqui, e vamos fazer a nossa pergunta favorita. Ana, quem é você na fila da livraria? Eu, na fila da livraria, sou aquela que vou vendo tudo, pegando tudo, né? E aí chega na hora, você tem que escolher. Quando você vê, você tá com 10 livros na mão, 15 livros na mão, e você fala, ixi, agora não, esse aqui vai para outra vez, esse outro vai para outra vez. Qual que eu vou levar hoje? Tem que escolher. Ai, quem nunca? É verdade. Adoro, eu sou aquela que fica horas na livraria, tá? É aquela que a pessoa vendedora, eu acho que não aguenta mais. Chega lá, né? Tô lá, Te confundem com funcionário, né? De tanto tempo Sim. que você passa lá. Sim, exatamente, né? E muitas vezes você indica pro funcionário onde é que tá o livro que ele tá buscando. O pessoal chega assim, você quer uma ajuda? Não, eu quero ficar aqui mesmo, olhando, né? E não, eu moro aqui. Tem jeito. Mas, Ana, só esse ano, a gente está falando de 2021, que ainda nem acabou, mas enfim. E você já publicou 5 livros, que eu vi no seu site. Como que é essa rotina de trabalho, assim? Quantas horas tem o seu dia? E quantas retalias? Olha, falta hora, gente, para o meu dia. Realmente são muitos compromissos, muitas coisas, e escrevendo sempre, né? Então, eu escrevo assim, eu procuro todo dia escrever. Tem dias que a gente escreve mais, né? Tem mais tempo, tem dias que tem outros compromissos, então, né, reserva menos tempo. Ano passado foi um ano que eu escrevi muito, né? Durante a pandemia aí, porque esse ano a gente meio que se reinventou, né? Eu faço muita atividade com escola, principalmente, e com alunos, professores, então esse ano a gente conseguiu trazer tudo para o virtual, que até então, antes da pandemia, era tudo real, né? Era na estrada direto. E aí, ano passado, ficou parado realmente disso, né? Então, aí eu acabei me dedicando muitas horas por dia para a escrita mesmo, né? Agora a gente já voltou a conciliar um tempo para a escrita, um tempo para os compromissos, mas falta hora. E como que está sendo essa dinâmica de... que você falou que trabalha muito com escola, né? Enfim, público infantil juvenil e fazer tudo isso online, assim, porque eu vejo... As minhas sobrinhas, elas não têm muita paciência com online, não. Assim, a minha sobrinha mais velha. A minha sobrinha mais velha, inclusive, ela aprendeu um truque durante a pandemia, que é assistir a aula no 1.5 no YouTube. Entendeu? Então, assim. E ninguém ensinou isso para ela aprendeu sozinha. Então, como que está sendo cativar esses alunos nesse momento de online? Olha, Kelly, eu te digo que eu sou daquelas pessoas que no início eu tinha muito receio. Eu falei, não vai dar certo, né? Uma tela entre a gente, falta aquele olho no olho, aquele calor humano. Mas sabe que me surpreendeu? Sabe que tem dado muito certo. O pessoal participa, dá uma hora ali, às vezes está fechando o link e as crianças querem perguntar e têm dúvidas e querem falar. Então tem sido muito bacana. E outra coisa que tem sido muito legal é que antes da pandemia, né, eu viajava bastante, mas a gente acabava viajando sempre para cidades mais próximas, né? Então, eu fazia muito interior do Paraná, eu moro aqui em Curitiba, né? Interior de Santa Catarina, São Paulo, interior de São Paulo, mas não ia muito além disso, né? Pela questão de tempo e pela questão de custo mesmo, às vezes, né, para a própria instituição. E dessa forma, não, a gente ficou realmente sem fronteiras. Então, eu tenho estado assim, em lugares que nunca estive, né, bem longe pela distância. E tem sido maravilhoso, nossa, tem sido muito bacana. E às vezes 2 lugares no mesmo dia, essa semana eu estive. Num dia de manhã, eu com uma escola em Ivaiporã, aqui no Paraná. E outro dia à tarde, no mesmo dia à tarde,
em Papagaios, Minas Gerais, né? Então Nossa, a gente assim, que legal. acaba com essa coisa de distância e tempo, né? Então é muito bacana, tem sido muito gratificante. Não daria no presencial para você fazer Vaiporã e Minas Gerais no mesmo dia. Sim. Não, sim. A gente ouve tanta coisa, tá sendo difícil e tal, tanto da parte dos alunos quanto dos professores, um depoimento positivo vem na contramão, assim. Para aula, talvez seja complicado, né? Eu já fui professora, estive em sala de aula em muitos anos, então, assim, a rotina, realmente, você ficar longe do aluno e direto aqui, né, deve ser complicado. Mas, para mim, como é um evento, né, literário na escola, aquele momento que eles estão esperando pela autora e para conversar sobre livros, né, foge um pouquinho da rotina da aula. Então, tem sido muito gratificante mesmo. Eu tenho ficado bem contente e por poder também estar em vários lugares ao mesmo tempo. É uma coisa que a gente pretende levar além aí do tempo de pandemia, né? É algo que eu falo com as escolas, falo, a gente aprendeu a utilizar essa tecnologia, é algo que a gente tem que usar agora a nosso favor, né? Com então, certeza. Para os eventos, para trazer pessoas que a gente às vezes nunca imaginou, é muito longe daqui, vai ter muito tempo, não tem como, né? Tem a questão do custo da viagem. E assim não, assim a gente consegue chegar nos 4 cantos do Brasil, realmente. Eu acho que tem muito disso também, né? Não é uma aula, é outra coisa, né? É uma coisa especial, é um evento diferente, especial. E as crianças, elas esperam mesmo, né? Por esses eventos, tanto no presencial quanto no online. Então, eu acho que tem essa diferença, assim, né? Sim, minha sobrinha assiste aula no e-mail, mas provavelmente um evento com uma pessoa ao vivo, ela teria um pouco mais de paciência. E aí a gente tem feito também uma coisa bem bacana, que é, assim, o abraço não tem como, mas a gente tinha antes o livro autografado, né? E assim, pela internet, como é que vai ser? Então, a gente tem feito com as escolas uma parceria ali para poder enviar o livro autografado para o aluno. Então, ele conseguir ter, né, acesso a um livro autografado. Então, tem sido bem bacana, assim, sabe? Aí depois o aluno recebe o livro autografado, vem comentar nas redes sociais, a família. Tenho tido um retorno bem bom. E esse incentivo também a novos métodos de acesso à literatura, né? Porque a gente é old school, a gente gosta de ir lá na livraria, né? O cheirinho do livro. Mas essa nova geração é a geração do Kindle, é a geração do PDF, do qualquer coisa, mas não quer dizer que seja menos mágico, né? Isso incentiva eles também, essa magia de saber quem é o autor, de acompanhar os processos criativos, os processos de execução e tal. Eu acho muito legal colocar para eles esse universo. E desperta talentos, né? E eu vejo assim, né? Até a gente, pelo menos agora na pandemia, o que aconteceu? Eu consegui, porque a gente sempre fazia, enquanto autor, né? Eu e tantos outros, o lançamento presencial na livraria. Então, vai lançar um livro na livraria. E eu aqui em Curitiba, né, muitas vezes queria estar lá em São Paulo agora, queria estar em Minas, queria estar no Rio, né, com lançamento X, Y, Z. E com a pandemia, o lançamento veio para a internet. Então, eu consegui acompanhar muitos lançamentos, né, de adquirir o livro, ter o livro aqui, daqui a pouco ver o autor falando sobre o livro, como é que fez, como é que foi o processo da ilustração, tal. Então, muito bacana. E tenho feito assim também. É uma coisa que eu até falo, que também eu acho que a gente vai levar pós-pandemia, apesar de voltarem os lançamentos presenciais. Eu já estou aqui agendando um, inclusive, para o final do ano. Mas... Meu Deus, é o 6º livro dessa mulher. Não, eu acabei de me dar conta. Gente, pelo amor de Deus, me dá um workshop de administração do tempo. Por favor. Por favor, administra minha agenda. Mas sabe, Kelly, sabe o que acontece também, gente, muito? A questão, eu falo muito isso para eles, a gente vai escrevendo e o livro não sai numa ordem, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, eu tenho um livro ali, por exemplo, recentemente eu fechei um contrato para o que vai ser lançado um livro ano que vem, de um livro que eu escrevi em 2017, né? Então, assim, sabe? E que você eu brinco que a gente coleciona originais, né? Você vai ficando com a história, guarda ali, de vez em quando relê, muda alguma coisa, aí manda para uma outra editora, para outra, até que, né, uma hora acontece. Então, eu acho que é isso também, né? São alguns anos já escrevendo, então aí a gente vai. Mas está sendo bacana, assim, nesse sentido, né? Voltando lá, fazendo as lives, esses encontros. Então, eu tenho participado, conseguido ver autores que eu queria muito, às vezes, ir ao lançamento e como que eu vou estar aqui em Curitiba ou viajando para uma outra cidade, estar lá
né, presencialmente. Sim. Então, eu acho que é algo que a gente vai levar, né? Como eu falei, eu vou ter aí o lançamento presencial, mas quero também ter a live, né, com o editor e com o público que não vai poder estar aqui, mas a gente pode conversar online. Mas já que você está falando assim de lançamento de livro, a gente queria saber um pouquinho sobre o Hoje Eu Amanheci Clarice, que ganhou até um prêmio na Rússia. Então, você pode falar um Não é pouquinho pouca desse... coisa, com licença. Não é coisa simples. Você fala um pouquinho dele pra gente, por favor? Aqui, o Ela Nasceu Clarice. Ah, que legal! Então, gente, esse livro, na realidade, ele começou a ser pensado, né, em 2019. Tá? Eu estava aqui em casa, eu e meu companheiro, a gente conversa muito sobre literatura. Tá? Então, a literatura, eu digo que nos uniu, é uma paixão em comum. E ele é autor, ele também é escritor? Olha, não assim profissionalmente, ele se dedica a... Ele é sociólogo, né? Então, mas ele estuda, inclusive, autores, e inclusive a gente escreve juntos também algumas coisas que estão por vir, né? Que a gente escreve, e a gente conversa muito sobre literatura desde quando a gente se conheceu. E aí a gente estava num desses papos, assim, né, intermináveis, e a gente se deu conta de que a Clarice teria o centenário, né, em 2020. E a Clarice é uma das autoras que eu sempre li, reli, né? Eu conheci na época da faculdade e me encantei, porque eu sempre falo, é aquele texto que você entra no texto e você não sai mais o mesmo, né? Você sai diferente, você sai pensando outras coisas, falando, nossa, como é que eu nunca parei para pensar ou para ver isso, aquilo. E eu falei, seria tão bacana fazer um livro em homenagem a ela, né? Não queria uma biografia, não era minha intenção fazer uma biografia, mas falar da importância dela na vida dos leitores, né? Uma leitora, uma criança que se encantasse pelos livros da Clarice. E aí surgiu essa ideia, e fiquei com essa ideia martelando na cabeça, né? Mas sem vir ainda a ideia exatamente do texto. Fiquei pensando, assim, eu sempre falo, né? O livro surge primeiro na cabeça, a gente vai pensando aos pouquinhos até ir para o texto mesmo. Até que ali, final de 2019, eu cheguei a começar o texto, ficou parado um tempo. E aí eu lembro que foi numa manhã, entre Natal e Ano Novo, aquelas manhãs bem calmas, tranquilas. E eu acordei muito mais cedo, assim, sabe quando você desperta? Era, sei lá, não estava nem de manhã ainda, era 4h30. Então, não sei. Então, não sei. Não é da nossa realidade isso. Não é comum. Eu durmo, gosto de dormir, mas aquele dia eu acordei assim, sabe? Tava quente, uma noite quente, eu acordei e falei, vou ficar me virando na cama? Não, vou levantar, vou ver o dia nascer, faz tempo que não vejo o dia nascer, vou ver o dia nascer. Aí fui para a sala, fiz um café, fiquei olhando e peguei o início do texto, as ideias, e ali o texto me chamou, fui embora. Comecei, não parei mais, né? E aí começou 2020, apresentei para algumas editoras, mas logo veio a pandemia. E eu falei, travou o projeto, porque a ideia era publicar para o centenário da Clarice, né? Não tinha por que publicar depois. E no início, né, eu lembro que, inclusive, eu estava com um livro para ser lançado em abril do ano passado, e que foi lançado esse ano. Esse, aliás, está aí um dos motivos de um dos livros também desse ano, que é da Grande Menina, veio do ano passado. Ele estava pronto já em abril e a gente teve que segurar. Ficou segurando, não sabia até quando, até que início desse ano eles falaram, não, vamos lançar. Mas aí eu falei, vai travar, não vai, né? Os livros não vão ficar parados. Mas aí eu acabei que pela internet conheci uma ilustradora, que é a Ana Laura Alvarenga. E eu, quando conheci os livros, as ilustrações que ela postava, tal, eu falei, gente, ela é a pessoa perfeita para esse projeto, né? Eu imaginei, assim, sabe, quando você vê, eu vi o livro e falei, gente, tem que ser ela. E resolvi, né, a gente começou a conversar e ver se ela topava a gente tentar fazer o projeto e buscar uma editora, né, que quisesse, que abrigasse esse livro. E foi, deu certo, ela gostou também da ideia, gostou do texto, a gente começou a trabalhar juntas, e aí, nesse meio tempo, encontramos, né, a Casa Editorial Compor, que abraçou a ideia, e daí já veio o Clube de Leitura, que também quis, né, lançar dali para Clarice, e aí deu certo. Então foi assim, a ideia surgiu de fazer realmente uma homenagem a uma autora que eu gosto muito, que é muito importante aí na minha trajetória como leitora e como escritora. Ana, conta pra gente então, como que você foi parar na literatura infanto-juvenil? Porque
é um nicho bem específico, né, da literatura. Você sempre escreveu para esse público ou você se descobriu uma escritora com esse talento em algum momento? Olha, gente, na realidade a história começa assim, né? Começa ainda na minha infância. Eu sonhava em ser escritora. Então, ali com 7, 8 anos, vivia, né? Porque eu sempre gostei muito dos livros, porque lá em casa, assim, eu tinha 3, 4 anos e meus pais tinham o hábito lá de ler histórias para mim. E eu adorava. Nossa, e eu era é aquela muito criança importante, que... né? Eu Sagrado sempre falo hábito. Sim, forma o hábito, não adianta. Eu adorava. E eu era, já naquela idade, também muito imaginativa. E eu queria mexer junto na história. Então, minha mãe contando a história, e às vezes eu falava, mas por que o título não é assim? Ah, eu daria esse título. Eu, sabe? Ah, eu faria um final diferente. Não gostei desse final, queria de outra maneira. E aí... Meu Deus, Kelly é sua filha. É a sua filha. Do nada, mas a Camila gosta de não, final é de que a Kelly é uma história, pessoa que ela não se conforma com o que não agrada. E tá certo, a gente não tem que se conformar. E ela fala, não, mas eu não faria assim, não. Esse final não tá certo, não. Ai, gente. Gente, eu tive uma época, eu tinha uns 9 anos, eu cheguei a pegar um caderno e fiz o caderno de finais. E aí, todo final que eu não gostasse, ou de livro, ou de filme, porque eu também flipo com os finais de filme, eu reescrevia. Eu ia fazer uma minha história. Eu quero fazer isso. Eu vou fazer isso pra minha vida. Esse caderno existe ainda? Não, porque eu tinha uma mãe, né, minha saudosa mãe, amada, querida, mas que a minha mãe sempre foi daquelas que, de repente, do nada, ela resolve fazer uma grande limpeza em casa e sumir com tudo. Dona Alice corre aqui. Minha mãe todinha. Minha mãe todinha. Viu, amiga? A associação foi boa. Foi inteligente. Gente, a minha associação. Ana, você não tem ideia. Eu escrevi um livro quando eu tinha 14, 15, 16 anos, não lembro. Minha mãe jogou fora, porque ela achou que era lixo, caderno velho. Best-seller. Meu best-seller. Minha mãe jogou fora, porque ela resolveu fazer uma faxina. Kelly, você já pensou se ele realmente fosse o livro, assim, tipo, sabe? Você ia ser, sei lá, J.K. Rowling. E aí ele foi pro lixo. Foi pro lixo, entendeu? É isso. Mas eu super entendo, Kelly. Minha mãe era assim. E assim, eu tinha o hábito de escrever, principalmente final de caderno. Quando eu era adolescente, gente, eu entrei numa que eu queria escrever música. Aí, eu com 14, 15 anos. Eu tive uma banda. Uma banda que... E aí eu escrevia. Só que cadê as minhas músicas? Sumiram com o tempo. Foi embora alguma dessas, mas não teve jeito. Eu não só a Kelly teve uma banda. Não, eu não só tive essa história eu não sei. De músicas autorais, como eu tenho as letras guardadas até hoje. Isso é bom. Nossa, gente, sensacional. Não tem ideia. Minha banda era formada por 4 meninas. Era eu, a Cíntia, que era minha melhor amiga na época da escola, a Maria Angélica, a Luciane. O nome da banda era Destruidoras, mas a gente não escrevia assim, Destruidoras, porque a gente era jovem, né? Então, assim, a gente escrevia o D, era T-H-E, aí Struid Horas, entendeu? Legal. Em inglês. Era, tipo, muito legal. E a gente tinha vários sucessos e a gente ficava cantando na escola, no recreio, entendeu? Era um fiasco, gente, vocês têm ideia. Ai, Deus, que maravilhoso. Eu juro por Deus que isso rolou. Mas não, mas a gente sabe dessa história. Mas sim. Que demais, eu tive um princípio de banda naquela época do Ruge, quando estourou o Ruge. Aí eu e mais umas meninas do colégio que a gente achava que cantava. Aí a gente fazia também uns vocals, assim. Tá? Não, a gente achava que cantava, a gente achava que compunha, a gente tinha coreografia, entendeu? Vocês estão entendendo? Era toda falta elaborada. De sorte. Foi falta de sorte a gente não ter estourado. Entendeu? Boninho corre aqui. Eu tinha uns amigos, né? E a gente era muito assim com a coisa artística, né? Da coisa. E aí a gente tinha 2 brincadeiras, digamos assim, favoritas. Tá? Eles são meus amigos até hoje, né? Eu falo, a gente se conhece desde os 5 anos de idade. E uma delas era fazer assim, a gente adorava dançar, né? Dançar, e aí a gente não cantava, mas achava que cantava junto. E aí queria fazer show. Então a gente morava, a gente era vizinho, fazia show, aí chamava a família toda, né? E vinha meia dúzia de gato pingado e a gente fazendo show ali, né? E outra coisa que a gente cismou, uma época a gente cismou que a gente ia ser, né? Eu queria ser atriz, ele ator, a gente queria fazer filme, novela, essas coisas. Aí eu lembro que ele ganhou uma filmadora, né? Eu falo para a criançada hoje em dia, não tinha nada disso, gente. Quem dera que ter um celular assim, seria tão fácil.
Não, Mas quem era dera uma não, coisa. ainda bem. Graças a Deus. Ele fala, ainda bem, senão a gente ia estar gravado no YouTube, não ia ter jeito, não ia ter sumido. Ainda bem que Graças a registro. Deus. Entendeu? É isso. Mas a gente gravava, passava a tarde, a gente tinha um hábito assim, a gente estudava de manhã, aí depois se reunia para fazer lição de casa juntos, né? E cada dia na casa de um. E depois, assim, lá pelas 4, quando acabava a lição, trabalho, essas coisas, a gente, agora vamos gravar. E eu adorava fazer o roteiro, né? Mais uma vez, adorava. Não, vamos fazer assim, a história tem que ser assim, começa do outro jeito. Então, eu trago essa vontade de escrever lá da infância, né? Das coisas que eu fazia na infância. E eu gostava de imaginar, gente. Eu faço isso até hoje. Eu comecei a contar isso depois que eu me tornei escritora. Porque eu falo que é uma coisa muito estranha, assim, as pessoas iam achar estranhas. Mas eu lembro muito bem de mim criança, e às vezes em sala de aula, né, silêncio, terminou a prova, eu era daquelas que terminava as coisas, ficava ali. Aí eu começava a imaginar, começava a criar a história da vida da professora, imaginar se ela era casada, se ela tinha filho, se tinha cachorro. Aí já fazia uma história do cachorro, que o cachorro comeu isso, que sumiu aquilo, que a professora... Nossa, fantasiava geral. E até hoje faço isso, mas é verdade. Eu estou, às vezes, na rua, assim, começo a ver uma pessoa, já começo a imaginar as coisas. Então, eu faço isso, mas de um outro jeito. Tipo assim, eu estou num bar, aí eu vejo uma pessoa, aí se tem alguém do meu lado, fala lá, aquela pessoa ali, ela tá devendo 50 mil pro banco, e ela veio aqui beber. Eu faço muito isso. Ela faz mesmo. Até hoje. Eu também faço. Mas eu não compartilho. É uma imaginação com fundinho de julgamento, entendeu? Claro, total. No meu caso, total. É de julgar o livro pela capa mesmo. É isso. Entendeu? Mas é um momento de maldade lícita, entendeu? Tá. É permitido. Tá. Mas imaginar é bom, né? Eu gosto. É uma delícia. Das histórias e tal. E aí você tinha incentivo, assim, seus pais para essas... Porque assim, meus pais davam muita bola, assim, pessoas... agora vai escrever música, tá bom, sabe? Meus pais não davam muita bola, não. Minha mãe jogava meus livros fora, então assim, né? Então, eles não davam tanta bola, assim. Você tinha esse incentivo de, não, imagina mesmo, escreve o que você está imaginando quando você era pequena. Eles achavam legal, mas eles não incentivavam. Depois eu mais velha, né? Quando era criança era tudo bacana, mas mais velha, assim, não achava, assim, essa escritora, isso não é muito, né? Quem a gente conhece que é escritor? Ninguém. Né? Que ganha dinheiro. Como é que vai viver, né? Como é que vai pagar as contas no final do mês, os boletos? Exato. Pai. Então, eu não tinha muito essa coisa, né, de ir para a arte, assim, de ser ou escritora ou atriz, não. Então, mas eu ficava, né? Então, para mim, aquilo não era mais uma profissão a seguir, mas era uma diversão, uma coisa que eu fazia como hobby, né? E aí, como você foi parar na literatura infantil juvenil? Porque aí a gente falou de banda que já me perdi, né? Então, daí na hora de escolher o curso, eu queria fazer alguma coisa ligada aos livros, porque, assim, né, no meio disso tudo, da banda, das apresentações, das coisas, o livro fazia parte da minha vida sempre, né? Eu era aquela menina, e eu lembro da professora da biblioteca querendo que eu saísse da biblioteca, de tanto que eu ficava na biblioteca. Sai daqui, Ana, pelo amor de Deus, vai jogar bola. Vai viver. Ela falava, vai pegar o sol, menina. Eu gosto do livro, eu quero ficar aqui com o livro, eu gosto do livro, eu gosto da bola. Não tinha jeito, né? Então eu adorava ficar horas ali. E aí, quando chegou a hora de escolher, eu falei, não, tem que fazer alguma coisa relacionada a livros, que é o que eu gosto. E assim, né, eu ouço tanto dos meus pais e das pessoas em geral falando que, né, no Brasil não se tem o hábito de ler, ninguém gosta de ler. Eu falo, puxa, eu gosto tanto, eu tenho que fazer outras pessoas gostarem também, eu tenho que dividir, espalhar essa paixão. Eu vou ser professora de português. E foi assim, daí eu fui fazer letras, né, fiz letras, adorei o curso, me encantei com o curso, e me tornei professora, e lecionei muitos anos, desde do primeiro ano do Fundamental 1 até curso de pós-graduação, formando professores. Caramba! E aí a literatura passou a fazer mais parte ainda da minha vida, né? E aí foi quando entrou muito, né, a questão da literatura infanto-juvenil, porque daí tinha que escolher os livros para os alunos, né? Tinha que estar sempre trabalhando, e me encantei por esse universo. Eu vi que os livros infantis e juvenis, né, tinham uma riqueza tão grande
que a gente às vezes ouve muito isso, né? Eu vejo hoje como escritora, você faz livro infantil, assim, é como se eu não pudesse ler, né, adulto. E não, o livro infantil e o juvenil tem, puxa vida, é livro, são livros, tem livros maravilhosos, tem livros infantis. São livros que influenciam muito, né, as crianças e exatamente. São muito importantes. E não tem idade, né? Eu falo, a gente adulto pode ler um livro infantil, né? Um idoso pode ler um livro infantil, ele traz mensagem, tem livros, né, maravilhosos. E aí eu comecei, né? Fiquei nessa parte, mas aí começou a brotar aquela vontade, né? Puxa, eu podia escrever um livro também. E eu ouvia dos meus alunos também, que eles me viam tão empolgadas, sabe? Tão empolgada assim, porque eu inventava coisas. Então a gente fazia o dia do livro na escola, que era o dia que assim todo mundo tinha que ir com um personagem literário fantasiado. E aquele dia a gente que legal. Sabe? Era legal. E assim ia todo mundo. Nossa! Diretor. Você ia ser minha professora favorita, com certeza. Nossa, já para ontem. Nossa! Eu inventava, gente. Não tinha limites à imaginação. Usava a imaginação para as aulas. Então, vamos fazer banquete em cima do livro. A gente fazia. Então, eles tinham que trazer comidas que se relacionassem com a história, me explicar, justificar, que era justificativa. Por que você pensou nesse prato aí para essa história? E vinham coisas maravilhosas, assim, tipo, teve um aluno uma vez que fez uma torta de limão e falou, porque tem um personagem que assim, ele é meio ranzinza, né? Então a torta de limão é doce, mas tem aquele azedinho, aquele amargo, então combina com o personagem, sabe? Então eles tiravam assim, muito bacanas. E eles me viam tão envolvida e tão cheia de imaginação nas aulas, falavam, professor, você já não pensou em escrever um livro também? E eu pensava, né? Mas faltava um monte de coisa, faltava tempo, porque teve uma época que eu lecionei manhã, tarde e noite, então eu sempre estava carregada de aula. E é o que eu falo, a vida do professor, né? O pessoal vê, as crianças principalmente, eu falo para elas, não é chegar lá e dar aula e pronto, né? A aula tem que ser preparada, tem que fazer prova, corrigir prova, é um mundaréu, não acaba mais. Eu brincava com os meus amigos, assim, chegava o carnaval, né? Depois do carnaval, eu falava, olha, gente, agora estamos procurando o Natal. Ou eu vou prova, ou eu vou estar querendo dormir no domingo, então não adianta. Só no e Natal. Agora, na pandemia, a gente vê... Eu tenho muitos amigos professores e familiares, né? E como triplicou o trabalho, assim, porque daí tem a preparação, tudo. Eu tenho uma amiga que ela estava dando aula, tipo, online, daí deixava gravado, aí terminava a aula online, ela tinha que fazer assistência aos alunos online, e assim, o trabalho dela, que era tipo de uma aula de 1 hora, virava em 5, de tantas coisas, assim. E a quantidade de pessoas que entrou assim, em borderline, depressão, ansiedade, porque, nossa, dar aula em tempos de pandemia foi um desafio muito grande mesmo. Não, e você trazer para casa, né? Eu tenho amigas também que continuam, enfim, em sala de aula, né? E aí os filhos, né? As coisas de casa que se misturam, às vezes os pais que precisam que você vá até lá dar uma assistência, enfim. Então ficou tudo muito complicado. E aí, como que você escreve um livro desse jeito? Dando aula de manhã, de tarde, de noite, corrigindo prova, trazendo coisa para casa. Exato. Então, era muito difícil, eu não via tempo, tinha tudo isso. E tinha aquela coisa que a gente também tem às vezes, né? Assim, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Deixa para depois, né? Um dia eu penso, né? Um dia eu faço, ano que vem, depois, só que o depois vai chegando muito rápido. Quando a gente vê, eu falei, gente, eu tô com mais de 30 anos, né? Então, não fiz ainda. Será que daqui a pouco eu não vou olhar, não vou estar com 60, 70 e falar, e se eu tivesse feito? Então, sabe, aí num determinado ano, né, eu acho que tiveram 2 coisas que me influenciaram bastante também a tomar a decisão de escrever o primeiro livro, que foi, primeiro, o falecimento da minha mãe, né, de forma precoce, de forma inesperada, e lidar com aquilo tudo, e aí você vê, você estando ali, né, tão perto, você vê a questão da fragilidade da vida, né, a gente está hoje aqui, amanhã não está, e... Enfim, e aí, puxa vida, eu tenho esse sonho, essa vontade desde pequena, será que não devo tentar? Né? Pode não dar certo, mas enfim, pelo menos eu tentei, vou chegar lá na frente e falar, eu tentei, um dia meus netos escrevi esse livro tal, não deu certo, mas está aqui, ó. Né? Então, exato. Fiz essa tentativa, né? E a segunda coisa que eu acho que me influenciou bastante foi conhecer meu companheiro, né? Porque, como eu falei, a gente assim se uniu
e ele tem muito essa coisa de estudar o livro, de gostar de escrever também, né? E de estar envolvido. E aí, né, a partir dali, das nossas conversas, de tudo isso, eu falei, não, eu vou tentar. Daí chegou 2015, eu falei, quer saber, eu vou fazer um livro infanto-juvenil, pensava em escrever infanto-juvenil, justamente porque, nossa, estava tão envolvida com esse público, né? E também vejo muito, acredito muito na formação do leitor, sabe? Então, antes, assim, eu fazia parte disso como professora, né? Tentando estimular as crianças a lerem. Eu ficava tão feliz quando, no início do ano, às vezes vinha um aluno assim e falava, eu não gosto de ler não, professora. Chegava no final do ano, saía assim, carregando uns livrinhos da biblioteca. Estou levando para as férias, professora. Né? Então, assim, dava uma felicidade, sabe? E agora como escritora, então, né? Podendo escrever para esse público, fazer com que eles, né, se encantem pelas histórias, enfim. Então, é por isso que eu acabei indo para o infanto-juvenil. Mas uma coisa que você falou que eu achei muito legal, e é uma coisa que eu vivo aqui em casa, não tanto com a parte de literatura. A minha avó tem 84 anos, né? E nós moramos juntas. É a minha colega de quarto. e a minha avó, ela agora tá tendo mais o hábito de ler. Acho que também agora tem mais tempo, né? Já não precisa fazer tanta coisa. E ela gosta muito de desenho. Tanto que eu assino streaming de desenho por ela, assim. E a Kelly... A gente sabe. Eu sei todas as músicas da Disney, mas assim... Mas a minha avó curte pra caramba. E a Kelly, que volta e meia tá aqui em casa, ela sabe que aqui em casa é desenho o dia inteiro, assim, de esporte nosso mesmo. E eu acho muito legal como as coisas infanto-juvenis pro idoso é bacana. Porque ele tem uma linguagem mais simples que, às vezes, o idoso, não, sei lá, né? Você vai querer apresentar uma coisa para ele numa coisa mais técnica, complexa, ele não vai conseguir. Agora, de uma coisa mais didática e lúdica, a minha avó é super aposta nas coisas e gosta de ler gibi, ela gosta de ler revistinha, almanaque, essas coisas assim. E aí, esses dias eu comprei... Ela e a Lelê viraram melhores amigas. Super, a sobrinha da Kelly. Que eu passei. Eu falava assim, eu tô indo na E-League. A Letícia já pulava no carro, já. Também vou. Também vou. Legal. E a minha avó, ela se dá super bem com o público infantil, assim, porque ela curte, ela entra na vibe, ela estoura pipoca pra ver o negócio. Tipo, é muito lindinha. Aí, esses dias, ela tava lendo Edgar Allan Poe. Só que eu peguei uma versão mais light, assim, do Gato Preto, né? E aí comprei, até em Brasília eu comprei o livro quando eu tava com a Kelly. E aí ela começou a ler, aí num determinado dia, eu no meu quarto, assim, tipo, era umas 11 da noite, ela chegou, nossa, o livro tá me dando medo. Tipo, que bonito. Eu achei muito fofo, porque ela mergulhou na história, sabe? E agora ela tá lendo O Corvo, que são poesias, né? Mas é muito bonita, assim. Então, eu acho que fica até a dica. Se você tem um idoso, né, não inutiliza o idoso. Eu sinto que chega uma idade, as pessoas começam a tratar o idoso como, ele não vai entender, ele não vai saber, ele não tem mais o que evoluir daqui para frente. E, às vezes eles estão descobrindo a vida agora, realmente. Porque são gerações que trabalharam muito, não tinham tempo de nada, não tinha, às vezes, nem tipo, condições financeiras. Minha avó não tinha dinheiro para comprar livro. Era uma coisa muito luxo, sabe? E hoje a gente tem aqui a casa abarrotada de livros e ela adora, ela vai atrás, assim. Eu acho muito legal. Cognitivamente, para eles, é muito importante isso. Você tá lendo e aí você vê, aí ela já vem, já conta, já começa uma conversa. E o exercício mental é muito... Nossa, o exercício mental, assim. Sim. Até o vocabulário aumenta. É lindo de ver, eu acho muito bonito. Agora, pegando esse gancho que ele falou, né, de que a avó, por exemplo, não tinha recurso para comprar livro quando eu era mais jovem e tal. E hoje ainda, infelizmente, a literatura ainda é um hobby no Brasil, né? É um hobby caro, inclusive, porque não é tão barato assim você comprar livro. Tem gente que não consegue, né? E aí, a minha pergunta, né, como que a gente faz para chegar nos jovens, principalmente nos jovens de rendas mais baixas, que são aqueles que também precisam mais da literatura, né, para ampliar os horizontes, enfim. Como que a gente quebra esse paradoxo? Tipo, cara, é muito difícil de chegar ao livro
Mas ele precisa chegar e é muito caro. E como que a gente resolve isso? Tem solução? Então, a gente tinha programas muito bacanas, né? Até antes de eu entrar na literatura infanto-juvenil como autora, que tinha aí uma programação de ter bibliotecas públicas, né? Em todos os lugares, em todas as escolas, né? Eu hoje, como autora, já vejo que isso ainda não conseguimos, né? A gente não conseguiu atingir. Eu já fui a algumas escolas que às vezes não tem biblioteca, ou tem um espaço de livro, mas que fica trancado, e não estão recebendo mais novos livros, assim, né? Como era antes. Mas teve um programa em uma época que foi muito bacana, que a ideia era justamente essa, né? De chegarem os livros na biblioteca, toda escola, independente de onde fosse, ter uma biblioteca. Eu acho que isso é fundamental, né? E tinha até programas de você ter o aluno receber um livro para ele, que eu acho isso essencial também, né? Porque a gente vê que tem aqueles que têm condições de ter, e eu acho muito importante, até falo para os pais, porque às vezes o pai não investe no sentido de formar a biblioteca do seu filho é importante em casa, né? Se você tem condições, né? Agora, realmente tem gente que não tem, né? Então aí entra uma outra questão. E a gente precisa de políticas públicas, né, para dar acesso a essas pessoas, a essas crianças, né? Porque é um direito deles, é um direito à educação, à literatura, né? Delas terem livros, delas terem esse contato com a literatura. Então é algo que eu acho assim fundamental. A gente chega, por exemplo, em cidades que não tem nem comercialmente a livraria, digamos assim, né? Então, se você quiser visitar uma livraria, não tem. E não estou falando de cidades tão longínquas, assim, de capitais, não. Porque já fui em algumas e que às vezes não tem. Falar, não, quando eu vou comprar livro, vou em Curitiba, ou vou na cidade X, ou na cidade... E você fala, gente, não tem uma livraria, né, para comprar? Não tem. Ou uma biblioteca pública, né? Tipo, para emprestar livro e tal. Exatamente. Então... E aqui em Brasília mesmo, eu posso estar redondamente enganada, porque eu não moro aqui há tanto tempo. Mas eu nunca vi uma livraria na rua. Eu vejo assim, se eu quiser comprar um livro, eu preciso ir ao shopping. E dentro do shopping eu encontro uma livraria. Mas na rua, eu nunca vi por aqui. Tipo Curitiba, assim, que tem sebinho e tal, não tem? Não, nunca vi. Pode ter, Nossa, repito, pode ter, mas por onde eu ando, e olha que eu moro no plano piloto, né? Que em tese é um lugar que deveria ter, né? E não, nunca vi. Repito, posso estar enganada, mas assim, perto aqui, por onde eu ando, eu nunca vi livraria na rua. Já vi que tem shopping, né? Mas fora do shopping é muito difícil. E eu tô falando da capital do país, né, gente? E acaba sendo uma questão de oportunidade mesmo, né? Porque quem vai em shopping geralmente não é uma pessoa mais da classe C, assim, né? Que até vai, não tô falando que não vai, mas assim, uma pessoa que tem uma dificuldade financeira e que ela tá tendo que escolher entre comer ou pagar uma luz, dificilmente ela vai no shopping. Eu sou defensora de que deveriam haver bolsas livro, assim, para escola, para estudantes. Nossa, é o sonho, né? Eu sempre falei muito disso, assim. Nossa, eu acho perfeito. E assim, pra gente que faz faculdade, né? Nossa, livro de graduação às vezes é extremamente caro. E não tem incentivo. Não tem. Eu tinha um professor de hermenêutica que uma vez ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, gente, estudar devia contar como hora de trabalho em algumas questões. Fora bolsa de pesquisa, o estudante ele não tem, assim, um incentivo financeiro, ou ele não tem um incentivo de livro, de coisa. Quantas vezes a gente, né, apela para o xerocão mesmo e vamos fazer o quê, né? Mas é um país que não investe na educação e as consequências a gente nem precisa citar. Esse é um grande problema e a gente insiste, mas a solução tem que ter política pública para livro, né? Não adianta para todo mundo poder ter acesso. E eu falo, é um direito, gente, é um direito à literatura, é o direito, né, a ler, a conhecer, sabe? Então, eu fico feliz quando vejo, às vezes, por exemplo, teve uma vez, eu estava, acho que, não me lembro agora se foi 2017, 2018, mas estava numa feira de livro e vi que a prefeitura deu um vale para as crianças poderem comprar livros. Então, as crianças tinham um vale para poder ir na feira e escolher lá um livro. E eu achei muito bacana,
né? Muito bacana. Então, são coisas assim que tem que ter, né? E tem que ter com frequência, é o que eu falo. Também não adianta achar assim, você deu uma vez, a pessoa tem um livro, legal, vai marcar, mas ele precisa, né? Leitura é algo que você tem que alimentar, tem que ler sempre, né? É importante, é fundamental. Para a criança, para o jovem, ele entender que, por exemplo, você pegou esse livro e você não gostou, mas tá tudo bem. Não é que você não gosta de ler, você não gostou desse livro. Então, você continua, insista, pegue outro livro. Entendeu? Então, é isso também, né? Se você dá um livro uma vez na vida para uma criança, se ela não gostar, ela vai achar que não é para ela. Pronto. Exatamente. Eu faço muito trabalho com escola pública também, sabe? Gosto muito, né, de estar com os professores, de estar com os alunos, né, falando de livros, e você vê o interesse deles, né? Há interesse, é o que eu falo sempre. Fala assim, eu duvido, no fundo, que exista alguém que não goste de ler, que a pessoa, às vezes, não conhece, né? Ainda não encontrou um livro que goste, é bem isso, né? Sabe, não bateu ainda, mas gostamos, porque todos nós somos feitos de histórias, né? Como dizem, porque, né, nossa vida é uma história, a gente gosta de ouvir histórias, a gente gosta de ver histórias, o que é as séries, os filmes, as novelas, é história, né? Então, a literatura é a mesma coisa, a parte disso, né? O que é a nossa vida? São histórias, a gente conversando, tá trocando história aqui o tempo todo. Então, a história... às vezes até oferecer, às vezes, outros tipos de literatura, né? Que a gente vê a literatura de cordel, que é raiz do Brasil e quase não é divulgado por aí. Leitura de haikais, que é uma arte tão bonita, né? Vamos citar o nosso curitibano Paulo Leminski. Então, assim, disseminar mais essa cultura da literatura de outras coisas, porque às vezes fala em literatura, a pessoa já acha que, não, vamos meter Machado de Assis. Tipo, pesadão, assim, calma, gente, não é assim. Na época que eu estudava, ali de 5ª ou 8ª série, na minha escola tinha a leitura do bimestre. Então, a cada bimestre, a gente tinha que ler um livro, fazer uma prova sobre ele, enfim. E, geralmente, esses livros, eles eram releituras de clássicos. Então, por exemplo, a minha professora de literatura não colocou a turma para ler o Cortiço. Ela colocou a turma para ler uma versão infanto-juvenil do Cortiço. Então, a gente lia aquele livro que tinha uma linguagem que era muito mais adequada para a nossa idade, para a gente, para despertar o nosso interesse, para que no futuro a gente pegasse e olhasse, o Cortiço, vou ler. Entendeu? Porque se você já joga um Cortiço na 6ª série, é óbvio que esses adolescentes não vão querer ler nunca mais na vida deles. Né? O meu pai me deu Kafka como o primeiro livro da vida. Franz Kafka, Metamorfose. Amado. Não. A tentativa do meu pai foi muito ruim. Eu lembro que eu li Dom Casmurro, eu li já adulta, mas o primeiro contato que eu tive com o Dom Casmurro foi nessa época do ensino fundamental, através de um livro infanto-juvenil sobre Dom Casmurro. O livro se chamava Bentinho, uma coisa assim, não lembro do livro, mas ele contava a história de Dom Casmurro de uma forma mais leve, digamos assim. Então, acho que é uma boa estratégia também, né? Porque você vai incentivando o adolescente, enfim, a gostar da literatura, né? Sim, porque é o que eu ia falar, eu já sou de uma época que eu lia esses clássicos, então eu lembro, foi na 8ª série, né? Até a 8ª série a gente lia muito Coleção Vagalume, mas na 8ª série, que já era preparatório, assim, né? Hoje é o 9º ano, mas era preparatório para o ensino médio, né? Que era o 2º grau, a gente já tinha que ler clássicos. E eu lembro de ter lido Machado de Assis, e eu odiei, eu que adorava ler, eu lia tudo, mas eu odiei. Eu falei, gente, como é que ele é um dos melhores autores na nossa língua? Não gostei. E aí depois, eu peco por não ter relido adulta. Eu vou fazer isso ainda. De reler adulta. É isso que eu ia falar, porque daí na faculdade, quando eu fui fazer letras, Machado de Assis é a base, né? Você tem que ler. E aí eu fui encontrar e falei, gente, eu não vou gostar, não gostei. Eu lembro quando eu tinha 14 anos, li, eu não gostei, era muito difícil, muito chato. E aí eu li de novo, né? Eu ali tinha com uns 19, 20, tinha passado uns 5, 6 anos, e adorei, né? Machado de Assis é um dos meus autores preferidos, gente, ele é incrível. Mas não para uma criança, um adolescente ali de 13, 14 anos, né? Ele não consegue ir além da barreira da linguagem, aquilo se torna muito,
chato, você tem que ler com o dicionário do lado, você não entende nada de nada. As experiências que traz, muitas vezes você ainda não viveu, você não tem aquela bagagem, né, de vivência, de vida, então muita coisa não te toca, né? Não tem a ver com você. Os olhos de ressaca da Capitu. O que um adolescente de 14 anos sabe de olho de ressaca? Eu sempre soube, porque eu sempre fui estranha, gente. Tá, então pra mim sempre fez todo sentido. Capitu era estrábica. Então, pra mim não fazia, não. E olha que eu usava óculos. Capitu era estrábica. Todo mundo. É que vocês não sabem. É a representatividade na literatura, entendeu? Capitu Machado era por mim. É isso aí. Mas é isso aí. Então, assim, eu acho que né, tem. E o que eu falo hoje em dia tem uma literatura infanto-juvenil muito bacana. Tem uma produção aí, né, que se intensificou aí nos anos 2000, 2010 para cá, e cada vez mais, né, a gente vê livros maravilhosos. E puxa vida, né? Por que não trazer esses autores contemporâneos que estão escrevendo literatura infanto-juvenil para dentro da escola também, né? Ter esse contato. Eu lembro uma coisa quando aconteceu quando eu era criança, eu tinha uns 8, 9 anos. E eu lembro que eu cismei que eu tinha uma professora na época que ela tinha o hábito de volta e meia pegar um conto assim e ler no final da aula. E eu gostava dos contos que ela trazia. E aí eu cismei que eu ia escrever uma cartinha, porque não tinha internet, nada disso, né? Então, como é que eu ia achar o autor? Sei lá. Eu ia escrever uma cartinha e pedir para a professora colocar no correio. E para o meu espanto, gente, ela disse que não. E aí eu perguntei, né? Eu perguntava mesmo, mas por que não, professora? Aí eu te dou, né, para você comprar o selo e tal. Mas eu queria mandar para ele para dizer o quanto eu gostei, o quanto eu quero ser escritora também um dia. E aí, toda vez, gente, eu fiz isso umas 4, 5 vezes, aí eu desisti, porque toda vez ela falava, mas Ana, Rafa, não vou poder, porque esse autor já morreu, ele está morto. E eu, uma criança de 8 anos, eu pensava assim, gente, será que toda pessoa que escreve morre, né? A pessoa escreveu um livro e morreu. Eu não gente, eu quero fazer isso. Não quero morrer, não. Não vou mexer com esse negócio, não. Eu não quero isso. Então, aí depois, maior, eu entendi que ela lia textos só clássicos, né? Não trazer nenhum autor assim contemporâneo. Então, mas e eu acho bacana. Ana, eu vou te ensinar a rezar. Oi? A professora, Ana, você vai dobrar seu joelhinho lá na caminha e você vai falar com o Papai do Céu mandar entregar o recado. O Papai do Céu que vai entregar o recado, sou eu não. Exatamente. E aí ela não explicou, ela falou a primeira vez que ele morreu, tá, beleza. Aí depois o outro autor, um outro. Ele morreu também. Eu falei, gente, mas como assim, né? Eu fiquei com medo mesmo. Eu falei, eu quero escrever um livro, mas eu não quero morrer, não. É só não assinar com o próprio nome. Isso criou um pseudônimo. Isso. Ana, e ficou mais difícil escrever para o público infanto-juvenil, porque esse público ele está mais politizado, não sei se essa é a palavra, né? Mais consciente, não sei, mais informado, né? Tem sido mais difícil abordar certos temas, porque às vezes não é nem o problema não é nem o público infanto-juvenil, né? São os pais do público infanto-juvenil que encrenca com algumas coisas, né? Tem ficado mais difícil esse mercado, digamos assim? Olha, a gente sente algumas coisas, né? Por exemplo, livro de bruxa, às vezes não entra em determinadas escolas, né? Se tem bruxa. Eu tenho um livro meu que não é uma história sobre bruxas, mas é uma história sobre um menino que não consegue dormir, né? Chega na hora da noite e não consegue dormir. E em uma das imaginações, ele imagina demais, ele imagina bruxas, monstros, né? No quarto. E é um livro que, às vezes, né? Dependendo da escola, às vezes, a gente não gosta de trazer personagens de bruxa, né? Então, a gente sente algumas coisas assim, alguns movimentos nesse sentido, sim. Né? Infelizmente, porque eu acho que a literatura tem que ter essa liberdade, né? No sentido de você trazer, imaginar, enfim, criar. Então, mas é uma coisa que a gente te vê, né? Vi muito na mídia, a gente vê toda hora algum livro, às vezes, né, com uma interpretação que não tem nada a ver e que, enfim, os pais vêm em cima, tal. Então é complicado, é complicado. Eu tava lendo, assim, eu acompanho umas páginas meio duvidosas. E aí são os coachings familiares, né? Aqueles casais que são ótimos pais, e eles dão dicas de educação. E aí uma dessas pessoas falou muito mal de Harry Potter, né?
que Harry Potter fazia muita apologia a coisas de bruxaria e, né, Sim. toda aquela coisa, assim. Então, assim, às vezes é levado um troço muito extremo de uma coisa que, meu, nada a ver isso aí, essa salada que você tá fazendo aí, e prejudica realmente outros autores, como a Ana, como autores nacionais, que o nacional que escreve ficção já não tem muito valor na boca do povo, né? Porque o preconceito do Brasil com o que é do brasileiro. E aí ainda gera esse tipo de... Né, os coachings familiares, não dê livros que tenham questões de coisas que vão contra o cristianismo e tal. Tipo, gente, é lúdico, é fantasia, é uma coisa que... E outra coisa que eu vejo também nesse sentido, já ouvi muito também, às vezes, não tratar de temas difíceis com as crianças. E eu gosto de tratar de temas difíceis. Porque eu acho que você precisa preparar essas crianças. Preparar para a vida, gente. Então, assim, se traz morte, não pode falar, mas, gente, a criança, infelizmente, ela vai perder os avós, os pais, né? E se for o cachorrinho, qualquer coisa. E tem que lidar com luto, né? Então, eu acho que às vezes se esconde muito, né? O mundo, questão, às vezes, né, de temas. Eu gosto de trazer temas, às vezes, reais. Eu tenho um livro que fala sobre a tragédia que aconteceu em Mariana, né? Então, é a menina Mariana, ela é uma pré-adolescente, e a família dela é atingida pela tragédia. Então, passa por aquilo, e é um livro ali muito lido pelos pré-adolescentes, ali, 11, 12 anos. Né? Então, eu acho que tem que trazer, eu acho que é a realidade, eu acho que a literatura é esse contato com conversas, né, com o mundo, com coisas incômodas, né? Eu acho que muitas vezes você entra num livro e você sai justamente diferente, pensando sobre coisas que às vezes você não havia pensado, não havia enxergado no mundo, e ali no livro você consegue enxergando coisas suas, né? E eu acho que esse movimento não tem assim, com 18 anos vai ler um livro assim, ou com 20, não, desde a criança eu acho que você tem que ir lendo e conhecer o mundo. Né? Até porque esses temas difíceis, né, digamos assim, mesmo que a criança, por exemplo, a gente vai tratar de morte, vai tratar de alguma coisa assim, mesmo que a criança não encare o luto naquele momento, enfim, isso torna ela também mais empática para entender quem está passando por esses Exatamente. Momentos. O livro sobre Mariana. Claro que nem todo mundo que vai ler passou pela tragédia ou vai passar um dia por uma tragédia assim. Mas é importante para que elas entendam quem passa. Né? Eu acho que isso é muito importante. Nossa, eu acho que a literatura, essa palavra, eu acho que define tudo, é empatia, né, gente? Quando você lê, você viaja sem sair do lugar, você vai para outros tempos, outros lugares, outras situações que não são as suas, mas aí você conhece, é um leque de possibilidades, né, de coisas que acontecem, e você vai conhecendo coisas sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre pessoas que vivem vidas totalmente diferentes da sua, e essa é a riqueza, né? Você está ali na sua vida, vivendo a sua vida, mas conhecendo outras realidades, enxergando outras realidades, e aí compreendendo também melhor o mundo, porque da maneira que você consegue enxergar o que acontece além, né, da sua vida, da sua casa, né, o que acontece em outros lugares, em outras realidades, outras pessoas, você consegue também enxergar melhor o que passa, né, no mundo. E não tratar de temas difíceis com crianças criam adultos que não lidam com as emoções, né? Porque não aprendeu a tocar no assunto, aí vai sublimando, e aí dá um montão de doença, gente. Eu sei o que é. Eu falo isso pela minha avó mesmo, que ela era uma pessoa que ela não se abria. E ela precisou passar por um trauma muito forte, ela ficou em coma 18 dias por causa desse trauma. Nossa. E hoje ela fala tudo, sabe? Hoje ela aprendeu, ela tem que pôr pra fora, entendeu? E ótimo, assim. Mas demorou 80 anos para aprender que tinha que pôr pra fora, senão vai machucar. Imagina. Eu acho que a literatura é isso, é bem isso. Se não falar de temas difíceis, como é que vai ser? Tem que falar. Os temas difíceis fazem parte da vida, né? O luto, a dor, a frustração, isso tudo faz parte das nossas vidas. Então, né, tem que falar com a criança. O livro pode ser, inclusive, uma porta de entrada para comentar, para conversar a respeito. Arrasou. Ana, nessa temporada, a gente tem um quadro, que é o quadro Como Diria Clarice Lispector. A gente estava falando de Clarice, né, agora há pouco.
Como que funciona? Cada uma de nós traz uma frase, um trecho de um livro, um poema, um diálogo de um filme, uma música, qualquer coisa, para a gente refletir um pouco sobre o que diz essa situação. Se você não souber ou não lembrar quem é o autor, não tem problema, você faz igual todo mundo na internet faz e diz que é da Clarice Lispector, e a gente finge que tá certo e seguimos a nossa vida. É isso, esse é o quadro. Eline vai começar? Vou! E eu vou começar com um livro que eu deveria ter lido há muito tempo, mas nunca é tarde, né? Da nossa deusa Ruth Manos. Mulheres não são chatas, mulheres estão exaustas. Eu fiz e eu todo estou mundo da minha família ler. Eu criei uma revolução feminista em casa. Ah, maravilhoso. E eu comprei um box de todos os livros da Ruth, assim. E aí estou lendo Ruth. E o trecho que eu quero ler é de uma parte do livro dela, que é a Caixa de Barbie. E ela começa assim: podemos controlar melhor o que conseguimos definir. Quando sabemos determinar o comportamento e os gostos de uma pessoa, ela passa a ser muito mais previsível para nós e, consequentemente, muito mais fácil de ser controlada. Então, os 2 pontos disso, né? Controlar o outro é bom? Sim e não. Depende do ponto de vista. É bom para você conseguir, às vezes, chegar num objetivo, mas não estou dizendo manipulação, né? Vou manipular a pessoa até ela passar todos os bens para mim. Não é isso. Mas, às vezes, manipular... Eu vejo aqui por casa. Porque a minha avó é uma pessoa de uma opinião muito firme. Então, às vezes, eu tenho que ir manipulando ela para ela fazer o que eu quero. Não o que eu quero, porque é bem para ela, né? Então, por exemplo, assim, não pode comer tanto doce, vó. Aí ela usa o argumento, mas eu não tenho diabetes, então eu posso comer o que eu quiser. E assim, teoricamente, ela pode, mas, gente, comer um pacote de meio quilo de balafine não é normal, entendeu? Não vai ser legal pra ela. E aí eu começo, a manipular. É normal, sim. Não, se a Kelly morasse com a minha avó, gente, ia ser absurdo. Porque a minha avó e a Kelly pra doce é incrível. E aí a minha avó é essa pessoa. A minha avó é minha formiga. Aí você tem que começar, mas você veja bem, o fulano começou a comer muito doce, a pele não ficou boa, o cabelo começou a cair, né, e tal, dá pico de glicose. Aí ela, não é verdade e tal. Então né, mas por quê? Porque eu já conheço o comportamento dela. Para mim, ela já é previsível. Eu sei que se eu começar a falar que muita gente morreu, ela vai parar, porque ela adora viver. Então, é pro bem dela. Então, gente, ler o comportamento do outro pode ajudar o outro. Então, manipulações positivas são aceitáveis. É isso que eu quis dizer. Tá, ok. Eu vou nessa vibe também, que a gente estava falando de empatia, e eu lembrei de um... Aqui eu vou ter que dizer que é da Clarice Lispector mesmo, porque eu não tenho a mínima ideia de quem é o autor, tá? Eu sei... Enfim, eu sei que é uma criança porque tem letrinha de criança, enfim, aquelas... Eu virei a tia da internet, né, que fica comentando, traz meme agora pro programa. Eu sou essa pessoa agora, né? Mas enfim, que fala sobre empatia, que é uma definição de uma criança sobre empatia, né? E eu adoro essas definições de crianças, porque elas são muito certeiras, entendeu? Elas são muito maravilhosas sobre tudo. Então, eu vou ler a definição de empatia, que é o seguinte: empatia não é sentir a dor do outro. Empatia é respeitar e compreender, mesmo que você não sinta, porque cada um guarda um abismo dentro de si. Tá? Então, deve ser muito criança, mas, né? Enfim. Enfim, é isso, assim, que vai um pouco nisso que a Eline falou, né? De você compreender o comportamento de uma pessoa para você conseguir ajudar essa pessoa. Adianta chegar para a avó e falar assim, vó, não é para comer tanto doce? Não. Mas se você disser, vó, a sua pele vai ficar meio estranhazinha se você vai comer doce, entendeu? Ela vai entender. E ela vai fazer o que é melhor para ela. Então, isso também é um pouco de empatia. Tipo, não adianta chegar para ela e dizer que ela vai ter um infarto se ela comer bacon todo dia. Adianta, ela não vai. Talvez adiante, ela morre de medo de ter um infarto. Mas tem razão, tem razão. Se eu disser para ela que a pele dela vai ficar ressecada, aí ela vai entender que é um problema. É isso. Exato. É empatia também. Tá certo. A gente falando sobre escrita, né? Sobre vida, eu vou trazer aqui um autor que eu adoro também, que é o Bartolomeu Campos de Queiroz, tá? Então, tem um trechinho aqui dele que fala o seguinte:
Ninguém volta, meu menino. Só existe caminho de ida. O vivido fica apenas na lembrança ou registrado pela escrita. Eu me falava carinhosamente. Toda volta é um andar sobre caminho já pisado. Escrever é recapear a estrada, torná-la definitiva. Viver é ser palavra em andamento sobre o fio do tempo. Ninguém vive sem registrar a sua história. Nossa, Ai, que lindo. Muito Eu Ai, achei- gente, se vocês não conhecem o Bartolomeu, fica a dica. Ai, sim. Ele é maravilhoso, assim, eu adoro. Ele é que nem Clarice, você lê as coisas dele, você fica assim, sabe? Tipo, Ai, Não, você começou quando você falou ninguém volta, eu já comecei aqui, ó. Nossa, é verdade. Já Não, precisei não me tem concentrar. Eu já precisei me concentrar para terminar de ouvir a frase, porque eu já estava longe aqui, ó. e ninguém passa pela vida sem registrar, é verdade. E não é nem só na escrita, de algum modo você registra. Uma amiga minha Sim. me perguntou essa semana, que marca que eu vou deixar no mundo? E ela vem refletindo muito isso, né, na vida dela. E às vezes a gente acha que a marca que a gente tem que deixar no mundo é, sei lá, né, ser uma Clarice Lispector, talvez. Criar Apple. Mas né? E na verdade é que marca que você está deixando nas micro-relações, porque não adianta você querer fazer uma grande coisa se aqui dentro de você mesmo você não está fazendo as grandes mudanças, assim, né? Acho que antes de tentar impactar 1 milhão de vidas, tem que tentar impactar a sua própria, né? E É de quem está verdade. perto de você, né? Então, exatamente. gente, achei maravilhoso Amei. esse papo. A gente precisa liberar convidado, porque não é legal manter as pessoas em cárcere privado por mais de 3 horas. Tá? Disseram isso para mim já, acho que foi um toque, né, Eline? Acho que tem a ver com. Não vejo sentido, mas vou respeitar, né? Vou respeitar, né? Tudo bem. Então, gente, se você gostou desse papo, se inscreve no canal, ativa as notificações e aí você vai ficar sabendo de todas as novidades por aqui. Não esquece também de curtir a página dos Sonhos do Avesso no Instagram e no Facebook. E se você quiser acompanhar os nossos sonhos mais de pertinho, segue a gente nas nossas redes sociais pessoais. Eu sou @KellyCadames. Eu sou @li_carrano. Qual é a sua @, Ana? Ana Rafa Nunes. Rafa com Muito PH. Muito chique. Rafa com PH, gente. Elegante. Ana, mais uma vez a gente agradece a sua participação e agora esse momento é seu. Se você quiser fazer uma indicação, um merchan, manda beijo para sua mãe, agora é a sua hora. Gente, eu agradeço, quero agradecer primeiro, adorei o bate-papo, nossa, o tempo voou. Passou muito rápido. Né? Nossa, sim. Adorei, né? E deixar um recado aí também para todo mundo que estiver assistindo, a gente acompanhando. Quem quiser saber mais, aparece lá no meu Instagram, que vai ser um prazer acompanhar lá a minha rotina de escritora. Estou sempre compartilhando essas minhas viagens com as conversas literárias, com as crianças, os meus livros, os lançamentos, né? Tá tudo lá. E vai ser um prazer. E que, né, vocês que estão assistindo também possam se encantar aí pelo mundo dos livros, como nós, né? Como nós aqui gostamos bastante. Entrem para o fã-clube. Exatamente. Gente, obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Beijo.